pessoal, boa tarde. Vocês estão bem? Já desligaram o celular? Todo mundo já desligou as coisas? Já sabem que eu sempre venho dar esse recado, né? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje quem vai tentar passar alguma coisa para vocês sou eu. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu queria agradecer primeiro a Dona Tânia, a Kika, a Adriana, né? Representando a casa pela oportunidade, e algumas pessoas especiais nessa caminhada que eu não vou citar nominalmente, mas que sabem exatamente quem são e que, né, recebem essa boa energia nesse momento. Eu acho que a Dona Tânia me pediu há uns 20 dias, um mês atrás, né, Dona Tânia, para falar sobre um tema específico. Eu acho que ela não tinha ideia de quão importante, em que data, né, cairia esse tema nesse momento, pelo que o país anda vivendo, né, pelo que aconteceu nessa última semana. A Dona Tânia, em virtude do feriado que vem ali, na quarta-feira, vocês lembram o que é o feriado de quarta-feira, não? Tá, mas o que é 7 de setembro? Independência do Brasil. É um dia muito importante para a nossa nação, não é? Então, às margens do rio Ipiranga, dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a nossa independência. Eu confesso para você que a Dona Tânia me pediu para falar um pouquinho sobre o nosso país, sobre o Brasil, né? E eu falei, puxa vida, já começar com uma dessa, né? Eu não sou o brasileiro mais patriota, mais, né, mais, né, alegre de morar aqui. Mas eu falei, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma pesquisada, né? Vamos ver o que eu posso passar para o pessoal antes de dizer para ela, não, eu não vou fazer. E eu realmente fui procurar. E eu me deparei com algumas coisas bastante interessantes que a gente vai conversar. Existe um livro bastante famoso dentro da doutrina espírita, que chama Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, né, psicografado pela mediunidade do nosso grande Francisco Cândido Xavier, o Chico. Esse livro é de 1938, só para vocês terem uma ideia, tá? Então é um livro bastante antigo, mas que passa para a gente com esse título a ideia de que o Brasil seria um país grandioso, ou que seria um país importante, ou que seria um país com uma missão de evangelizar o mundo todo, né, com esse nome, né, Pátria do Evangelho. E é curioso que muitas pessoas, principalmente os espíritas, têm essa ideia, né? Eu vou perguntar para vocês uma coisa, eu ouço essa frase desde que eu sou pequeno. Essa frase eu tenho certeza que é mais antiga do que eu. Alguém já ouviu? Vamos ver. O Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do amanhã. Alguém já ouviu isso? Né? E que futuro será esse que nunca chega? A gente olha pela janela, tem tanta coisa errada, é corrupção, é violência, liga a televisão, é só desgraça, né? E, né, a gente fica se perguntando que futuro é esse. A gente tem aqui no Brasil muitos problemas morais, né? Todas as pessoas que vivem aqui têm esses problemas morais. Mas o que eu posso dizer para vocês, lendo esse livro, é que a missão do Brasil já está sendo cumprida há mais de 500 anos. Ah não, né, Bruno? 500 anos? Aqui só tinha índio. Como é que a missão do Brasil está sendo cumprida há 500 anos? Então, ó, a gente vai analisar isso olhando pela doutrina espírita, não simplesmente observando o país e as coisas que estão acontecendo aqui. A gente vai observar pela parte espiritual, como todos estamos aqui querendo aprender um pouco mais sobre o espiritismo, já temos algum conhecimento, então é sobre esse lado que nós vamos observar o nosso país. Um pouco antes da gente começar a entrar no livro, eu vou conversar com vocês e dizer que, para quem não sabe, Jesus é
e sempre foi o nosso governador espiritual, né? O governador espiritual da terra. A doutrina espírita, como vocês devem saber, não acredita a Jesus o posto de único Filho de Deus, o ser maior aí da criação. Jesus é um espírito como nós, um espírito que já fez toda a sua evolução em mundos que nem existem mais, que acreditam a Jesus essa posição tão elevada de ser o espírito mais evoluído que por aqui passou, de ser o espírito governante aqui da terra. Ele teve que passar por um grande descenso vibratório, né? Teve que se comprimir bastante para poder vir aqui na terra, reencarnar e trazer pessoalmente as lições que ele se propôs a trazer para a gente, de amor, de paz, de humildade, de caridade. Mas depois da sua crucificação ele voltou para o posto que ele era de direito, um posto de governador espiritual da terra. Então vamos entrar um pouco mais no livro. Nesse livro Jesus está conversando com um de seus mensageiros chamado Eliú, e ele está muito triste porque era a época das cruzadas, né? Então ele está muito chateado porque parece que o mundo não entendeu nada das suas missões. Os povos ali da Europa estão invadindo outros povos, estão com essa desculpa de levar a palavra de Jesus, né? Levar a palavra de Deus, invadindo, roubando, matando, escravizando, e ele está muito chateado, não era isso que ele queria. Então ele questiona a Jesus, por que não levar a outros, aos países aqui do Novo Mundo, da América, que não tinham sido ainda visitados pela sua doutrina, por que não trazer para cá essa doutrina também de amor e de construir aqui realmente as bases para um novo país, para um novo caminhar, com base realmente na doutrina que ele imaginou. Então Jesus questiona a Eliú: onde que ficam nessas terras novas o recanto planetário no qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Que símbolo vocês acham que é esse? A redenção humana. A redenção humana se deu pela cruz, né, de Jesus, onde ele foi de volta e mostrou pra gente que a vida não acaba. E que símbolo é esse que aparece aqui no Brasil, que a gente vê sempre no infinito? A constelação do Cruzeiro do Sul. Então, a constelação não está sempre por aqui, não é uma das bases aqui do nosso país, que a gente olha para cima e enxerga sempre o Cruzeiro do Sul como base para navegação, para localização, né? Então Jesus continua: aqui ele, sobre a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração do mundo. O coração do mundo, né? Se a gente parar para analisar, o Brasil tem mesmo uma forma, né, de um coração parecido com um coração, né? Não parece? Parece um pouquinho, né? Então, o livro diz que muito antes do Tratado de Tordesilhas, que separa o que era da Espanha, de Portugal, né? Então, metade era da Espanha, uma parte era de Portugal, o que seria para cada um. E por que já o Brasil já tinha esses contornos definidos espiritualmente. E se a gente pensar que, engraçado, o Brasil passou por lutas de tentativas de independência de alguns estados, de alguns territórios, por invasões de outros povos europeus, e permaneceu indivisível, permaneceu uno. O coração do Evangelho não poderia se separar, né, se fragmentar, o que não aconteceu com a parte espanhola. A parte espanhola se dividiu em um monte de países, né? Então Jesus continua no outro trecho dizendo para ele, as injunções políticas terão nela atividade secundária, diante de eu estar ligado aos homens, é o meu coração que ele se encontra ligado para sempre.
Então a gente tem certeza de que Jesus pode não ser brasileiro, mas é o nosso coração, estamos ligados diretamente ao coração dele. E ele coloca que as injunções políticas terão atividades secundárias. Jesus não está preocupado com a parte material, né, tão pouco do Brasil. Ele não deu bola para essa parte material enquanto esteve encarnado, e não era sobre essa parte material que ele estava pensando quando construiu aqui, quando determinou que o Brasil seria essa nova pátria do Evangelho. Num trecho mais à frente, quando já existiam aqui formações espirituais, Jesus conversando com um outro emissário seu, Ismael, conversa com ele o seguinte: Ismael, manda no meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia e espero que a cultive com tua abnegação e com teu sublimado heroísmo. Duas coisas para a gente considerar. O que será essa árvore da misericórdia que Jesus está querendo colocar? E ele pede abnegação e heroísmo, de Ismael. Provavelmente não ia ser uma missão fácil, ia ser uma missão meio conturbada. E durante toda a história do Brasil, Ismael vai por vezes conversar com Jesus por problemas que ele não sabe como resolver ou o que estão acontecendo no Brasil. Uma dessas vezes, ele vai até, digamos, o consultório, o escritório de Jesus no mundo espiritual, conversar com ele, e mal ele chega lá, Jesus recebe ele, começa a chorar, não consegue falar. Era iniciado o período de escravidão no Brasil. Então, por vezes, ele tem que recorrer a Jesus para novas forças, para novas apaziguações no coração e saber o que fazer a partir dali. E nesse momento, Jesus diz para ele: Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos e que nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Abriga aí, na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho, todos os infortunados e todos os infelizes. No meu coração ecoam as súplicas dolorosas de todos os seres sofredores que se agrupam nas regiões inferiores dos espaços próximos da terra. Agasalhe-os no solo bendito, alimentando-os com o pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Leva a essa coletividades espirituais, sinceramente arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, a tua bandeira de paz e de esperança. Ensina-lhes a ler os preceitos de minha doutrina nos códigos dourados do sofrimento. Acho que começa a ficar mais claro para a gente qual é a missão verdadeira do Brasil. O Brasil não é um local de crescimento econômico, um local que se tornaria como outros países, um local de prosperidade econômica, imperialista, que tende a dominar outros países. O Brasil é um local que vai receber aqui no seu território as pessoas que estão verdadeiramente interessadas na sua renovação espiritual, na sua melhoria, evolução, redenção, como eu falei. Muitos de nós que estamos aqui provavelmente participamos de revoluções na Europa, da Revolução Francesa, de outras guerras que aconteceram por lá, e que viemos por estarmos prontos para uma nova oportunidade. Viemos aqui estar para aprender, para crescer, para enfrentar assim as dores inerentes à nossa vida, mas para continuar sempre. É por isso que o Brasil tem essa maior mistura étnica de todos os países.
né? Aqui temos brancos, negros, índios, tem pessoas que vieram do Oriente Médio, japoneses. O Brasil tem a maior colônia japonesa fora do Japão. Então aqui tem de tudo, né? E mesmo quando os turistas aqui chegam, encarnados, né? Eles sabem que o Brasil é um país diferente, recebem a nossa alegria, e saem muitas vezes daqui renovados, com esperança, querendo voltar para cá, achando que o Brasil é um país realmente diferente, por abrigar aqui essa alegria e essa vontade de ajudar, de fraternidade, né? E assim, Ismael e seus espíritos estão aqui até hoje e ajudam muito nas construções do Brasil, na sua base. Durante toda a história eles interferiram bastante, ajudando pessoas que eram necessárias a terem influência, a fazerem o que era necessário que elas fizessem. Então, durante toda a independência, mesmo no caso da independência, ajudaram Dom Pedro a ter essa força, a ter essa coragem, a fazer o que tinha que fazer, cercado de pessoas que também tinham o mesmo pensamento. Mas é engraçado que a partir da nossa proclamação da República em 15 de novembro de 1889, Jesus conversa com Ismael e fala para ele: a partir de agora, os nossos esforços vão se concentrar primordialmente na parte espiritual do Brasil. A partir de agora, o Brasil assume a maioridade, chega à maioridade como país, como nação, e a partir de agora cabe aos brasileiros, ao povo brasileiro, decidir o que vai acontecer com cada um, né? Com cada um, com o seu governo. O caminho do Brasil agora está na mão dos brasileiros. A gente vai tratar da nossa parte espiritual e dar continuidade nisso que a gente criou até agora. Então, se a gente pensar nessa parte espiritual, o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, né? Que tem religiões muito pungentes, muito fortes. O Brasil é o país com a maior quantidade de espíritas do mundo, chega aí, segundo ao censo do IBGE, a 3,8 milhões de adeptos. Isso é só aproximadamente 2% da nossa população. A gente tem muito que crescer. Mas em relação ao censo que foi realizado no ano 2000, cresceu em 65% a quantidade de espíritas. Então é muita coisa. Estamos em crescimento, as pessoas estão acordando para o fato, né, da espiritualidade existir, né, para a continuidade da vida existir, para essa imortalidade da alma existir. E conforme eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, conforme ele disse em uma das suas palestras, o Brasil é o coração do mundo para ensinar o mundo a ter um coração. E é assim que a gente tem que reagir, né? Ensinar o mundo a ter esse bom ânimo perante as nossas dificuldades, a continuar sempre fraternal, sempre recebendo as pessoas bem recebidas. Então, um comentário rapidinho, antes, fugindo um pouco da palestra, mas sobre as nossas Olimpíadas. Eu, como muitas pessoas, era contrário às Olimpíadas, era contrário à Copa, porque a gente já sabia, né, que muito dinheiro ia ser desviado, muita superfaturação de obras iam acontecer, muita coisa que eles disseram que ia ficar como legado não ia ficar como legado. Porém, a gente não pode deixar de reconhecer que, graças a Deus, tudo transcorreu na mais perfeita ordem, né? Tudo em paz, não teve nenhuma catástrofe como a gente achou que poderia acontecer. E não pode deixar de se sentir satisfeito, não orgulhoso, mas satisfeito pelas festas que foram realizadas, terem sido realizadas com êxito, bonitas, de vermos os nossos atletas representando o nosso país com garra, com honra, e muitos deles ganhando, e ouvindo o nosso hino nacional, ao longe vendo a nossa bandeira verde, amarela, azul e branca subindo, seja qual for a medalha que ganharam, todos eles, né, fizeram o máximo possível, e com o mínimo de apoio, né?
Então, com certeza a gente ficou satisfeito. Esse é o papel do Brasil, né? E todas as pessoas que vieram aqui, os nossos, né, turistas, saíram daqui diferentes um pouquinho. Tendo a certeza que o Brasil é esse país de uma cultura bonita, de uma cultura interessante, e um país alegre que recebe bem os seus visitantes. Porém, voltando um pouco aí na nossa sequência, depois da proclamação da República, ficamos então com o nosso país nas mãos. E já ouviram a frase também? Cada povo tem o governo que merece? Já ouviram, né? Se todos nós viemos aqui com uma missão de renovação, né, de nos evoluirmos como pessoas, num hospital, se a gente for observar exatamente as pessoas que ali estão, não tem sãos, né? No hospital existem doentes. Então, se nós todos somos doentes, refletimos isso nos governos e nas partes mais altas do nosso comando, né? Lembrar que a gente reclama muito das pessoas que gerem a nossa nação, mas a cada troco que a gente recebe a mais e não devolve, a cada favorzinho que a gente recebe de pessoas conhecidas, né, vamos furar essa fila que tinha mais gente por um favorzinho, vamos burlar aqui, a cada fila que a gente fura. Agora nessas épocas de eleição, a cada voto que a gente troca por dentadura, cesta básica, tijolo, a cada propaganda para pessoas que a gente não conhece, não acredita no trabalho, em troca de gasolina que a gente faz. Eu já ouvi cada uma nessa época de eleição que... Isso não é corrupção, gente? O que vocês acham? Tem alguma diferença entre roubar milhões lá na Petrobras ou fazer um desvio de R$100 ou desviar algum dinheiro para a nossa gasolina? Isso é só valor, só quantidade. Será que Jesus está preocupado com a quantidade que a gente desvia? Ou será que ele está preocupado com esse conto moral nosso? O que vocês acham? A gente tem que pensar bem, tá? Nas nossas atitudes. Eu vou comentar então um outro livro rapidinho, chamado Partido, escrito por Robson Pinheiro. Ele deixa bem claro que o Brasil está sim sob um ataque espiritual bastante intenso, de forças que não querem a evolução, que estão aí lutando contra toda essa obra espiritual que os nossos espíritos de luz estão tentando colocar. Se a gente pensar, faz sentido, né, gente? Se o Brasil é um local de renovação de almas, que vem de todos os pontos do mundo, se essas pessoas que não querem a evolução da Terra minarem um país, ou minarem um governo, que faça com que os seus habitantes fiquem chateados, ou continuem repetindo os mesmos erros de outrora, não vai estar minando o mundo inteiro? Né? Se aqui é um lugar de renovação de várias pessoas, se a gente estragar esse lugar, aonde que as pessoas vão se renovar? O que vai acontecer com essas almas que aqui estão reencarnando? Vai melhorar? Não vai, né? Então esse livro mostra realmente um cenário bem obscuro, assim, tá? Mas os espíritos de luz continuam e sempre vão continuar lutando pelo bem. Então sim, lutando pelo bem nesse momento, fazendo todo o possível. Mas eu volto a dizer que o destino do Brasil depende de nós mesmos, como habitantes desse país. A gente tem que parar, observar, analisar, seja qual for a ideologia política, mas observar sim o que está acontecendo, né? Será que quem estava ali no governo está fazendo correto? Será que todos esses desvios são corretos?
Será que adianta a gente dizer agora que estamos em época de eleição, eu não ligo para a política, todos eles são corruptos, vai dar na mesma em quem eu votar? Será que dá na mesma a gente não observar o horário político, ver o que eles estão dizendo? Será que a nossa evolução também não passa pelo nosso voto? Será que a gente não tem a missão de também cobrar de quem a gente elegeu? Afinal, se nós elegemos as pessoas que estão lá, nós somos responsáveis também pelo que elas fazem no nosso país. Então, a gente tem que estar sempre analisando, sempre observando. Mas, antes da gente se preocupar tanto com o que está acontecendo no nosso governo, a gente tem que se preocupar com um outro lugar muito especial. Se cada povo tem o governo que merece, quem que tem que melhorar? Os políticos? O povo, né? E nós fazemos parte do povo. Então essa renovação de tudo, do Brasil todo que a gente quer ver, né? A Francine costuma vir aqui e costuma dizer sempre para vocês, né? Sejamos a renovação que a gente quer ver, né? Sejamos a mudança que a gente quer ver. Aonde que tem que começar essa mudança? Aqui dentro, né? Aqui. A gente tem que parar de fazer o que não é certo. Como é que eu faço isso, né? Como é que eu mudo as minhas atitudes? Como é que eu mudo como pessoa? Se a gente parar, se a gente se observar, se a gente se conhecer, mudar hábitos que a gente sabe que não são corretos, atitudes, pensamentos, sentimentos, a gente consegue. A gente tem que também parar e observar a nós mesmos. E com o meu exemplo, um exemplo de cada um, a gente influencia outras pessoas. A gente influencia os nossos familiares, nossa esfera de trabalho, a também se renovar. E se essas pessoas se renovarem, elas influenciam outros. E assim o Brasil inteiro vai melhorando. A gente vai conseguir, né? Esse pensamento de energias boas, né? Essa corrente de boas energias vai fluir pelo Brasil. Então, o processo de melhoria começa no meu coração, começa nas atitudes que eu tomo com a minha família, começa na atitude que eu tomo com a sociedade como um todo, começa no meu voto, sim, gente. Começa na cobrança que eu faço, nos políticos que eu elegi, tudo isso. E a gente tem que aprender também que todos esses posicionamentos são necessários, sem violência, sem ódio, com respeito aos outros, né? Nenhum de nós sabe qual é o caminho da verdade, ou qual é, né, quem é que está falando a verdade, quem está 100% certo. A gente não tem essa visão também para observar tudo. Então, analisar os dois pontos, analisar o que a gente percebe como sendo correto, sempre com respeito, sem ódio. E por mais que a gente tome posições e vá por algum caminho, não é contra pessoas que a gente enfrenta, né, que está lutando. A gente está lutando contra irmãos que não querem a evolução do Brasil. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 932, pergunta aos espíritos assim: por que na Terra a influência dos maus é maior que a influência dos bons? E a resposta é muito clara e direta, né? E isso ocorre porque os bons são fracos e tímidos. O Robson Pinheiro ainda coloca covardes. Outra pessoa que eu conheço ainda falou acomodados, né? Quando os bons quiserem, eles assumirão o controle. Isso a gente conseguiu ver bem nas manifestações de maio, quando todas as avenidas do país se encheram de pessoas. Paulista, Copacabana, aqui em Florianópolis, Balneário, muitos lugares se encheram de pessoas. Isso assustou, não assustou? Muita gente se abalou com isso. Mas o que importa é que a gente já está aqui, gente. A gente já está na pátria do Evangelho. A renovação faz parte do que a gente tem que fazer. Nossa, individual. A gente já está na pátria do Evangelho. O que mais que a gente quer?
Jesus já deu essa oportunidade para a gente. Renovação, reconstrução de nós mesmos, mudança dos hábitos negativos. E que a gente, nas nossas orações, continue pedindo aos Espíritos de Luz, a Jesus, a Ismael, aos guardiões da humanidade, a quem quer que seja, que continuem lutando pelo nosso povo, que continuem nos ajudando com o nosso bom pensamento, com as nossas energias, a fazer o que tem que fazer na parte espiritual, e que a gente continue fazendo o que a gente tem que fazer nessa parte material. A gente tem a obrigação de mudar o que precisa ser mudado, para que o Brasil continue cumprindo a sua missão. Senão, né, nessa palestra que eu citei do Haroldo Dutra, ele brinca, senão hashtag Portugal, vamos fechar isso aqui e vamos voltar, né, porque não tem mais sentido. Eu vou falar para vocês um trechinho de uma música chamada Até Quando, do Gabriel Pensador. Essa música é uma música bem intensa, bem forte a respeito da mudança, mas é só um trechinho, tá, gente? Muda, que quando a gente muda, o mundo com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Eu acho que é um bom pensamento para a gente, né, parar, olhar. Quando todas as palestras aqui a gente fala sobre a força do pensamento, é isso que a gente quer dizer. Mudando o pensamento, a gente consegue mudar o nosso futuro lá na frente, num grande ciclo. Para finalizar, eu ia pedir para vocês, para a gente levantar, fazer uma coisa, mas eu esqueci o videozinho que eu ia passar para vocês. Eu realmente não trouxe. Mas de toda forma eu vou pedir para vocês mentalizarem uma chuva de pétalas multicoloridas caindo primeiro sobre nós, cada um de nós, depois sobre a nossa casa, depois sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado de Santa Catarina, ou estado de qualquer pessoa que aqui porventura esteja. Depois sobre o nosso grande país, Brasil, limpando o máximo que for possível e ajudando todos os espíritos de luz a crescerem, ganharem força, continuarem. Vou pedir para vocês para mandar muita dessa energia do bem lá para Brasília, onde muitas coisas acontecem, muitas coisas estão acontecendo nesse momento. Que os espíritos de luz possam atuar junto lá, ajudando no que tem que acontecer, no caminho que for melhor para o Brasil. Que a gente possa imaginar agora a nossa bandeira verde, amarelo, azul, branco, o verde representando as nossas matas, o amarelo representando as nossas riquezas, o azul representando nossos rios e mares, e as estrelas representando o nosso céu tão bonito, cheio de estrelas sempre. E aquela faixa maravilhosa escrito Ordem e Progresso, que é tudo o que a gente quer para esse país, tanto no físico quanto no espiritual. Eu ia convidar vocês a cantar o nosso hino. Eu não sei se vocês têm vontade de fazer isso. Eu não trouxe o hino, como eu falei, para que a gente pudesse ler e seguir. Mas vocês se lembram do hino? Vocês se lembram? Querem tentar? Vamos. Então vamos levantar. Levanta, como todas as pessoas, quando vão ouvir o hino do país, com respeito à nossa pátria, com respeito ao nosso país. Vocês me ajudam? Vamos lá, gente. Ouviram as margens flácidas de um povo orgulhado retumbante, e o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade
nos conquistar com braços fortes. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, do sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Vamos querer a segunda parte? Conseguem? Deitada eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo. Do que a terra, mais que a vida, seus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, no sonho eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelados, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas eres a justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Gente, parabéns a todos vocês. Muito obrigado.